Obrigado, bom dia a todos, a audiência aqui no evento, a quem está conectado, acompanhando o Connect Smart Cities. Antes de mais nada, é um prazer, uma honra de estar aqui, agradecer a organização do evento. Cada ano a gente vê o evento cada vez maior, mais interessante, com temas absolutamente atuais. E, de fato, quando se fala em Smart City, temos muitos desafios. Mas eu acho que o meu primeiro desafio aqui nisso tudo é considerar os 10 minutos, porque tem tanta coisa que a UI pode fazer para os seus clientes na questão de Smart Cities, que realmente colocar em 10 minutos é um grande desafio, mas eu vou tentar me atentar, vou tentar ficar no tempo. E acho que quando se fala em Smart Cities, isso remonta um pouco do meu passado dentro da própria firma. Eu estou há 25 anos na firma, esse tempo trabalhando diretamente com o governo central, governo federal, estados, municípios, diversos municípios, tratando das questões das cidades. E a cada tempo que o tempo vai passando e a gente vê que os desafios são cada vez mais complexos, são cada vez mais interconectados em termos das questões e quais podem ser as soluções. E quando se trata das questões de cidades inteligentes, eu faço uma licença poética aqui e coloco que mais do que tratar das questões de Smart Cities, é pensar a cidade num conceito não somente de cidade inteligente, mas de cidade sustentável. Cidade sustentável no sentido ambiental, ou seja, a cidade ela tem que trazer soluções de redução de carbono que tornem o meio ambiente um meio ambiente próspero para todos os cidadãos, para todos os agentes envolvidos na cidade. Sustentável do ponto de vista financeiro, ou seja, a cidade tem que se autossustentar, tem que gerar prosperidade, tem que gerar riqueza, tem que gerar oportunidades para todos que habitam nesse ambiente. E sustentabilidade, em última instância, para os cidadãos, de prover melhores serviços, melhor qualidade na prestação de serviços, com recursos cada vez mais escassos. Então, considerar o conceito de Smart Cities num conceito de sustentabilidade, cidade sustentável, para mim é cada vez algo mais importante para considerar a missão das cidades no futuro daqui para frente. Quando se analisa o conceito de cidades, claramente o que nós observamos na UI é que as cidades elas têm objetivos muito claros em relação àquilo que se coloca como cidades inteligentes, cidades conectadas, cidades sustentáveis. Esses objetivos das cidades, em primeiro lugar, atração de investimentos, porque é através de investimentos que se gera emprego, renda, oportunidades para todos que habitam nas cidades. Monetizar dados com segurança, na medida que temos cada vez mais ambiente conectado, e dado cada vez representa valor. Então, como é que as cidades podem monetizar dados com segurança? A colaboração dos setores público e privado, ou seja, como é que eu consigo atrair investimento privado em sistemas de parcerias com o setor público. E aqui, quando se fala de colaboração, não necessariamente é somente PPP, parceria público-privada, mas existem diversas formas de se atuar entre o setor público e o setor privado para que se possa trazer, em última instância, benefício para o cidadão. O acompanhamento tecnológico, ou seja, como é possível trazer soluções tecnológicas que possam trazer melhor serviço de melhor qualidade para os cidadãos. E aí, com isso, melhorar a vida e o bem-estar dos cidadãos e provendo serviços eficientes. Então, através desse círculo aqui que a gente fala, né, que é um círculo virtuoso, as cidades têm objetivos muito claros de como tornar o ambiente da cidade um ambiente sustentável. E aí, com isso, existem alguns desafios. Desafios dos governos, normalmente, em cidades, passam por algumas questões de operação. Questões de mobilidade, ou seja, como é que eu consigo melhorar as questões de mobilidade, quer seja através de tecnologia, quer seja através de processos, para que eu possa ter mobilidade cada vez com mais qualidade para os cidadãos. Segurança, ou seja, a questão de segurança pública é a questão fundamental para que você tenha um ambiente propício
a investimentos, propício a se ter mais mobilidade, ou seja, a questão de segurança é fundamental. A própria questão de energia, de resíduos, água, e aqui quando a gente fala água no sentido amplo, né, água, saneamento, ou seja, porque isso, de alguma forma, está atrelado a um outro item que também passa na questão de operação nas cidades, que é saúde, ou seja, tratamento de água, tratamento de saneamento é fundamental para que se tenha mais saúde nas cidades. Educação, ou seja, modelos de educação, como é que eu consigo capacitar a minha população de modo a tornar o cidadão cada vez mais capacitado para os desafios futuros profissionais, ou seja, esse cidadão tem que ser um cidadão cada vez mais capacitado para que ele possa ter melhores condições de emprego, melhores condições de renda e isso retroalimentar o desenvolvimento da cidade. Serviços ao cidadão, ou seja, essa é uma questão que toda a prefeitura, todo ente público está ali debruçado e a gente sabe de toda a questão de restrição fiscal, orçamentária que hoje temos no país, e isso passa pela gestão municipal. Espaços públicos, ou seja, como é que eu consigo criar espaços que sejam espaços de convivência, espaços que possam atrair a circulação do público na cidade e, consequentemente, atrair o público, atrair empresas para poder circular nesse espaço, com toda a questão de emprego e economia. Ou seja, como é que eu consigo criar todas essas condições para, em última instância, gerar emprego, gerar renda, melhorar a economia da cidade, para que a própria prefeitura tenha condições, tenha mais recursos para investir na cidade e, consequentemente, gerar melhores serviços para os seus cidadãos. Então, esses são os desafios que os governos possuem e com uma visão de que eu preciso tratar essas questões de operação, esses desafios, para que eu possa, aí sim, atingir os objetivos colocados no gráfico anterior. E aí, o que a UI, como a UI ela tem atuado no caso das cidades, como a UI tem atuado em relação à questão das cidades inteligentes, mais uma vez, com esse conceito de cidades sustentáveis. Mais uma vez, isso passa pela questão da sustentabilidade. Sustentabilidade do ponto de vista de financiamento, ou seja, como é que eu consigo estruturar modelos inovadores e adequados em termos de financiamento, como é que eu consigo levar operações sustentáveis e que possam atrair investimentos, como é que eu consigo apoiar parcerias público-privadas, ou seja, nessa relação Estado e investidores privados, e criar um ecossistema de inovação para que eu possa atrair investimentos. E aí aqui eu tenho até um exemplo de um projeto que a UI atuou num passado recente, que foi a implantação do primeiro parque tecnológico de Brasília, que é o Biotic. Nós fomos responsáveis pela elaboração do plano de negócios e estudo de vocação. E esse hoje, o parque é uma realidade, ele é um case até em termos de parques tecnológicos no Brasil e a gente tem muito orgulho de ter participado desse projeto. Segundo pilar, onde a UI tem atuado, a questão da transformação digital, ou seja, a UI tem participado ativamente desenvolvendo estratégia de transformação digital e monetização de dados, ou seja, isso cada vez mais tem valor e é importante saber monetizar para que isso possa ser um ativo efetivo para quem detém esses dados, e aí várias entidades públicas possuem uma base de dados enormes, obviamente respeitando todas as questões de LGPD, mas esse é um ponto que cada vez mais a gente vê como realidade. Ao mesmo tempo, no pilar da transformação digital, é importante mitigar os riscos para a transformação, para prover de fato uma transformação e uma governança digital efetiva, isso em todos os níveis, tanto no governo federal, quanto nas empresas estaduais de processamento de dados, como nos próprios municípios. Esse é um ponto que é um ponto de extrema importância. E também ainda em transformação digital, hoje às 11 horas, aqui no evento, meu sócio Luiz Salles vai estar falando sobre as questões de estudos visando a experiência do cidadão. Como o cidadão ele consegue ter melhores experiências através de situações onde a tecnologia está
levando melhores serviços aos cidadãos. Então, a UI ela desenvolveu um estudo global chamado Connected Citizens, e o Brasil foi parte desse estudo, e o Luiz Salles ele vai estar apresentando às 11 horas exatamente os resultados do Connected Citizens na parte de Brasil e quais são as implicações aqui para o nosso mercado doméstico. 14 horas, então. O Luiz acabou de me falar aqui 14h30. Mas então 14h30 todos, por favor, acompanhem porque está muito legal esse painel do Luiz. Em último ponto, economia sustentável. Ou seja, prover soluções para os desafios climáticos, desenvolvimento das cidades, cada vez mais a questão de pegada de carbono, redução de emissões, como é que todo esse ambiente de inovação pode ajudar a trazer essa pegada ambiental. Lembrando que as questões de COP estão absolutamente em voga. Teremos COP no ano que vem no Pará, em Belém. Então, assim, de fato, as soluções de cidades inteligentes têm que trazer também as questões ambientais. Isso reforça o meu ponto da questão de cidade sustentável. Para que justamente para que se possa desenvolver modelos econômicos sustentáveis, infraestrutura verde, estratégia de economia circular, dentre outros pontos. Então, como a UI ela se posiciona justamente para trabalhar esses 3 pilares, ou seja, financiamento, transformação digital e economia sustentável, justamente para que os objetivos que são os objetivos, no nosso ponto de vista, críticos das cidades inteligentes, possam ser alcançados. Então, a UI tem atuado fortemente, tanto no Brasil quanto globalmente, nessas questões. E aqui, na sequência, eu trago um pouco das soluções. Obviamente, aqui temos uma série de soluções que a UI tem atuado, mas o importante aqui, nesse slide, passar é exatamente as áreas, né? Quando se pensa em cidades inteligentes, é importante não pensar somente nas questões tecnológicas, mas também todas as áreas que são envolvidas dentro do ambiente, no conceito amplo de Smart Cities. Ou seja, questão de serviços públicos, ou seja, pensar nas questões de pagamentos eletrônicos, de cartões inteligentes, questões de mobilidade. Ou seja, nós temos atuado em diversas soluções de mobilidade, inclusive no painel que o Luiz Salles vai apontar às 14h30. O nosso caso, a gente traz exatamente um projeto que nós atuamos em Belo Horizonte, onde traz exatamente soluções tecnológicas para a questão de mobilidade. Questões de sustentabilidade, aqui sustentabilidade eu reforço aqui principalmente as questões de água, saneamento e a questão de resíduos sólidos. Esse hoje é um desafio enorme para as cidades. Resolver isso de uma forma sustentável é fundamental. Economia, inclusive, dinâmica, ou seja, como eu posso repensar a cidade do ponto de vista de locais de trabalho, deslocamento, como é que eu penso hoje a posição das cidades, como é que eu trabalho, por exemplo, o turismo, como é que eu consigo capturar turistas, que hoje cada vez mais, ainda mais nesse cenário pós-pandemia, o que se fala é pensar na experiência, como é que eu consigo atrair esse turista para a cidade de forma que ele se sinta estimulado a conhecer a cidade nesse novo ambiente. Questão de resiliência, ou seja, pensar em todas as questões de plataformas de análise preditiva, o uso de inteligência artificial. Isso hoje, em mercados mais maduros, é absolutamente um mantra, e onde isso está sendo utilizado. E cada vez mais o que a gente vê em países emergentes, no caso, o Brasil e em várias cidades, sendo utilizado cada vez mais, e isso, mais uma vez, para benefício da população. E a última área de atuação das soluções que a UI traz, justamente na parte de saúde e bem-estar. Aplicações de telemedicina, equipamentos para monitoramento remoto de pacientes. Inclusive, nós, até durante a pandemia, a UI ela atuou no Chile, suportando o governo do Chile na questão de telemedicina. Então, assim, são exemplos de todo o espectro de soluções que a UI ela provê nesse conceito amplo de Smart Cities que nós atuamos para as cidades. E aqui eu vou dar um foco também sobre a parte de PPPs na questão de Smart Cities, PPPs e concessões. A UI hoje, eu poderia colocar sem falsa modéstia nenhuma,
a maior e melhor empresa de consultoria em concessões e PPPs no Brasil. Temos um time dedicado e, especialmente na questão de Smart Cities, nós temos tido uma atuação fortíssima, principalmente na parte de iluminação pública, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos. Então, sempre quando se pensa em PPPs, em governo setor público, e no caso específico de Smart Cities, nós temos algumas etapas, que são etapas que vão desde o início do projeto até a execução da transação e no cenário pós-transação. Então, no primeiro momento, a parte de toda a estruturação de concessões e PPPs, nós fazemos essas estruturações, quer seja através de contratos via BNDES, via Caixa, via Banco Mundial, ou também, em algumas situações, através de procedimentos de manifestação de interesse, onde a Prefeitura lança esse procedimento e nós participamos ajudando a desenvolver os estudos. No momento que esse processo ele vira uma concessão, vira uma PPP, aí temos toda a nossa atuação. Quer seja em verificação independente, nós temos uma área aqui dedicada, temos aqui o Marco Araújo, sócio, responsável por toda a parte de verificação independente e também as questões de reequilíbrio econômico financeiro. Isso faz com que a gente tenha um time que vá desde o início do projeto até a operação. Ou seja, a gente trabalha todo o ciclo de vida, todo o ciclo longo do projeto ao longo dos 20, 25, 30 anos de projeto. Aqui é só um mapa no ano de 2023, ou seja, tudo que a UI tem atuado em cidades inteligentes, ou seja, tanto na parte de estruturação de PPPs de iluminação pública, como o caso de Timon, Olinda, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, mas também em verificação independente, onde nós temos verificação em Curitiba, Rio de Janeiro, BH, Ribeirão das Neves, ou seja, nós temos um time de consultoria absolutamente integrado, que, como eu coloquei no slide anterior, trabalha desde o início, desde a concepção do projeto, e essa concepção, essa estruturação, mais uma vez, pode se dar através de PMI ou através de contratos via bancos públicos ou agentes multilaterais, até a fase de operação. A fase de operação onde se dá todo o processo de verificação independente e também a questão de reequilíbrio econômico financeiro. Passando aqui, acho que é importante entender, né, todas as fases que a gente tem em relação a PPPs, quando se pensa em projetos de iluminação pública ou qualquer outro projeto que envolva a questão de cidade inteligente. Então, num primeiro momento, a modelagem de PPP tem toda a parte de estruturação, e essa estruturação a UI ela faz diretamente para o município, e normalmente isso se dá via BNDES, via Caixa Econômica Federal, que tem uma linha específica para isso, PMI, como eu comentei anteriormente, contratação direta ou estruturação de projetos via PMI junto ao parceiro privado. Ou seja, também tem situações onde a prefeitura lança o PMI e aí, a partir desse PMI, um parceiro privado nos contrata para que a gente possa assessorar e desenvolver esses estudos. Só uma observação que eu vou colocar aqui, além dessas possibilidades nessa primeira fase, existe uma inovação que o governo federal está colocando em prática nesse momento, que é a criação do FIDIRS, que vai ser um fundo de estruturação de projetos. Esse fundo é gerido pela iniciativa privada, porém para estruturar projetos de concessão, projetos PPPs, projetos de utilidade pública. E nesse caso, a UI ela é parte desse grupo privado que vai fazer a gestão do fundo para poder levar adiante a estruturação desses projetos. A gente acredita que ao longo agora do final de 2023 esse fundo já vai estar em curso e vai ser mais uma fonte de estruturação de projetos importante para todos os setores de infraestrutura, incluindo tudo que a gente vê em cidades inteligentes. Passando na segunda etapa, tem a fase de licitação, onde a UI ela presta todo o apoio ao município, ou seja, e aí quando a gente fala prestar o apoio toda a fase de consulta pública, audiência pública, suporte na preparação do edital de licitação, ou seja, realmente participar até a data do leilão, até a data da licitação, ou se nós somos contratados pelo parceiro privado, assessorando o parceiro privado como bid advisor. E aí, obviamente, na medida que a gente tem o conhecimento do setor, a gente consegue entender quais são os gatilhos que criam valor naquele modelo de negócio,
para que o nosso parceiro possa ser o mais competitivo possível na fase de licitação no leilão. E, por fim, na execução do contrato, que é o grande ciclo do projeto, tem toda a parte de estruturação de financiamento, ou seja, fazer todo o processo de captação dos investimentos que são necessários para se colocar essa PPP funcionando. A parte de verificação independente, que também, sem falsa modéstia, a UI hoje tem o melhor e maior grupo de verificação independente no Brasil, em vários setores e especialmente na parte de iluminação pública, a gente tem um time dedicado. E, por fim, como parte também de todas as questões da execução do contrato, os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, porque, obviamente, é absolutamente impossível imaginar quais são as condições, quais são as externalidades que podem surgir ao longo de 25, 30, 35 anos de contrato, que podem ensejar discussões de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, essa é a visão da UI, como eu disse anteriormente, que vai desde o início, desde o nascimento, desde a estruturação do projeto, até a execução do contrato. Então, eu queria mais uma vez agradecer, eu falei, o desafio enorme aqui de tentar colocar tudo isso em tão pouco tempo, mas eu coloco a UI absolutamente à disposição. A gente tem um stand aqui no evento e todos os nossos profissionais estão à disposição para qualquer esclarecimento, para que possa ajudar quem quer que esteja vendo essa nossa apresentação a entender o alcance dos nossos serviços. Mais uma vez eu agradeço e um bom dia a todos.